Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH, da Comissão Especial de Recursos Humanos, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar de um tema que eu tenho certeza está na pauta do dia em qualquer organização, a questão do burnout. Mas não é qualquer um, é o burnout digital. Como lidar, como combater com isso nesse mundo conectadíssimo, nesse mundo de que tudo é para ontem, de que, não, tem que fazer o negócio que já está preparado desde semana passada, mas é agora porque você tem que entregar. Então a gente fica meio doido com isso, mas a gente tem algumas ferramentas, o profissional de recursos humanos, ele tem um papel fundamental nisso, e é isso que essas excelentes profissionais vão falar aqui com a gente, as administradoras Elioneide Venâncio, gente que eu só chamo ela de Neide, aí falar Elioneide fica difícil. A administradora Elioneide Venâncio, a administradora Elizabeth Bastos e nossa convidada especial também Elizabeth de Oliveira Gomes, que é consultora e instrutora credenciada pelo Sebrae-RJ, graduada em Psicologia e pós-graduada em Desenvolvimento Organizacional e Desenvolvimento de Recursos Humanos. É um prazer ter 3 mulheres tão competentes aqui nessa mesa do Cenário RH. Prazer é nosso, né? Sempre, Érica. É muito bom estar aqui. Há muito tempo que a gente não está aqui, né, Beth? Verdade. Há muito tempo que a gente não está aqui. Eu acho que a gente última adora que a gente estar fez foi na pandemia, né? Foi online. E mais ainda com a minha amiga, com alguém que é assim, uma irmã para mim, minha mentora, que é que eu chamo carinhosamente de Betoca. E esse assunto é um assunto super legal, porque ele está sendo debatido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. As empresas estão começando a se preocupar com ele, não é isso, Betoca? Com toda certeza, né, Érica e Beth, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Quer dizer, com certeza. Por quê, gente? Acho que a gente precisa primeiro caracterizar bem o que é o burnout. Isso, né? isso. Vamos caracterizar o burnout de uma forma mais ampla, né? Ele é um esgotamento realmente, assim, profissional, é um distúrbio emocional de exaustão extrema e esgotamento físico, resultante de quê? De situações desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Então, isso, de forma geral, o burnout é isso. Agora, o que é o burnout digital? O burnout digital, ele afeta as pessoas que usam excessivamente os dispositivos digitais, que são os computadores, os tablets, os smartphones, tá? Quer dizer, causando sintomas de quê? Né? De estresse, de ansiedade, de exaustão e de apatia. Então, é um problema cada vez mais comum na nossa sociedade, e principalmente pós-pandemia, tá? Que realmente aí os índices começaram a aumentar muito, né? E aumentou, então, uma dependência nossa da tecnologia. Veja que a gente não sabe mais sair sem o celular. Não e no sabe. celular tem tudo. É verdade. Beth, só interrompendo um pouquinho para a gente quebrar aqui a seriedade. Outro dia eu vi um meme que eu achei o máximo, né? O cara acabou a bateria do celular dele. Ele disse, estou perdido. Não tenho como chamar o Uber. Não sei o telefone celular de ninguém. Estou sem dinheiro. Vou virar mendigo. Porque ele estava perdido. Ele não sabia o que fazer mais. E eu acho que o que você está colocando é, assim, extremamente importante para a gente. E eu acho que isso vem, né, Beth, desde é a nossa terceira evolução aí, né? Nessa onda que é a era da informática, ela trouxe isso para a gente, né? Porque a gente tem as ondas. Primeira onda, segunda onda, essa terceira onda, que é a onda da informática, que é a onda digital, eu acredito que ela trouxe muita coisa boa. Claro, a gente não discute, mas ela trouxe isso que a Beth está colocando para a gente, essa dependência. Eu acho que o pulo do gato, como em tudo, está na dependência. A gente depender única e exclusivamente de um aparelhinho.
Eu acho que é por aí, né, Beth? E o excesso, né, Neide? Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui com mulheres maravilhosas discutindo um tema tão relevante como a Érica já pontuou e como a nossa convidada Beth colocou agora há pouco. Os excessos, eu acho que o burnout, ele se caracteriza pelo excesso. Isso. E aí, o excesso que é autoimposto muitas vezes. Exato. Por uma transformação Exato. cultural. Exato. O que se vê desde os idos dos anos 90, e eu sou da época e muitos ouvintes também, Também sou. muitos gestores, muitos administradores que estão nos acompanhando, em que nós temos a internet de escada. Isso. Então, se você se remeter a essa era, Isso aí. e como nós falamos, vários aparelhos com funções distintas que foram concentradas numa única ferramenta. Então, você se vê obrigado, né, a participar dessa transformação cultural que pode ser muito salutar. O que nós estamos debatendo aqui é o equilíbrio. Perfeito. Saber usar o que há de melhor, não é verdade? Então, o que há de melhor é tanto no mundo corporativo quanto o uso pessoal. Então, assim, apenas para somar o que a nossa convidada trouxe para nós, eu vi uma pesquisa que foi divulgada em matéria do jornal o Globo, e essa pesquisa demonstra o seguinte: entre 2020, a pesquisa da Comscore, entre 2020 e 2022, dezembro de 2022, que foi a data de corte, no ano de 2022, nós aumentamos em 31% o uso de redes sociais no Brasil. Então, você imagina que o dia tem 24 horas. Com certeza. Então, se... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Não dá pra Então, mudar. se você acessa redes sociais, você faz reuniões online de trabalho, você precisa fazer o download de alguma informação, você precisa acessar serviços públicos, e são todos feitos online. Quantas horas você fica em frente a uma tela? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas precisam se fazer. E eu acho que é interessante, como a Beth colocou, a questão do equilíbrio e a questão da doença. Né? Porque a gente acaba adoecendo pelo excesso. Exatamente. Né? A gente adoece. Como é que está o Brasil nesse sentido? O Brasil é o segundo no ranking. Olha, Só está na frente o Japão, que 70% das pessoas sofrem de burnout. Inclusive tem um índice alto lá de suicídio também. a gente sabe disso, né? E é exatamente isso. Quer dizer, ele está como segundo, por quê? Por conta dessa disseminação, né? Hoje, quem não tem um celular? Não, e é interessante você citar essa questão do suicídio, que agora a gente está em setembro, né? Setembro amarelo, né? Em que a gente fala muito, se discute muito essa questão, mas não se discute isso dentro das organizações. E o burnout digital, o burnout em geral, é um dos principais fatores para o suicídio, para esses problemas dentro das organizações, né? Por quê? Né? Quais são os sintomas que a gente tem do burnout digital? A gente tem uma falta de energia, por quê? Cansaço, o esgotamento, né? E essa falta de disposição para a gente realizar nossas atividades também. A gente vai tendo um déficit de atenção, que a gente presta atenção só nas coisas mais superficiais e não se aprofunda. Aí a gente pensa que está com problema de memória e não está. Isso, só porque a coisa está mesmo. está desorganizada. Exato. Você só presta atenção aqui, né? Você não se aprofunda, você não dá foco, né? No que precisa dar foco. E aí vem uma outra questão, que é o que você falou da doença, né? Que são os distúrbios de sono. A gente sabe o quanto o sono, o quanto o alimento, o exercício físico, tudo isso é fundamental. Tudo isso é nutrição. A nutrição não vem só pelo alimento. Sim, Isso? sim. Quer dizer, o sono... Então, começa assim. Aí começa a irritabilidade, a nossa ansiedade. Não é à toa que as duas doenças do século é ansiedade e depressão. Então, com esses sintomas, e às vezes a gente não se dá conta, tá? Eu posso trazer uma experiência. Ontem eu estava dando um curso lá no Sebrae, anteontem e ontem, né? De liderança coach. E estava uma pessoa que disse assim para mim: olha, eu estou indo devagar porque eu fui diagnosticada há um mês atrás com burnout.
E eu diria, então, que é um processo silencioso. Ele acontece pelo que você vem sinalizando. Então, é importante para os gestores de recursos humanos nas organizações ficarem atentos. E quais políticas de RH as empresas podem implantar. Não é para coibir usos, mas para trazer esse uso inteligente a favor da organização e dos colaboradores. Eu acredito, se eu estiver enganada, você me corrige, Beth, mas eu acredito que a gente pode diminuir a urgência na resposta. Com certeza. Né? É uma das coisas. Eu acho que a segunda é diminuir um pouco essa questão de tanta reunião. Gente, é muita reunião online. É reunião que não acaba mais. E eu acredito que se a empresa tiver uma boa política de qualidade, ela pode implantar intervalos de 15 em 15 minutos para tomar uma água, levantar, se esticar um pouco. Ginástica laboral. A ginástica laboral, que não são coisas que têm um custo elevado, porque RH é aquilo, né? Nós somos de RH, nós sabemos disso, não pode gastar. Né? São coisas que não precisam gastar tanto, mas que o profissional de RH, o gestor de RH, ele pode... boas práticas, né? Eu chamaria de boas práticas. E a gente não pode obrigar, mas a gente pode convencer o funcionário a ir fazendo isso, né? Sim, mas eu acho que existe também uma necessidade da gente expandir a consciência das pessoas e dos colaboradores. Sim. Por quê? Porque tem uma coisa da instituição, empresa, que pode gerar isso que você falou, que realmente é fantástico, mas tem também essa consciência de cada um de nós. Né? Para quê? Né? Eu mesmo tenho que cuidar para fazer pausas regulares. Não é? Tá? Eu mesmo tenho que cuidar para praticar um exercício físico, alguma coisa de lazer, porque qual é o problema hoje também do jovem? Que fica no quarto 24 horas, não dorme, né? Então é um problema do futuro. Então nós, enquanto adultos, enquanto pais também, enquanto profissionais, a gente também pode expandir essa nossa consciência. Porque hoje se fala muito em relaxamento e meditação. E não é nada do outro mundo, são técnicas simples e que a gente pode fazer para a gente poder se desenvolver. O que eu acho interessante, assim, que vocês falaram aqui, é sobre essa questão desse aumento que a Elizabeth trouxe aqui, do pós-pandemia. Eu acho que durante a pandemia as organizações meio que se reinventaram quanto à tecnologia, mas não conseguiram colocar um freio, né? A Neide falou, esse monte de reunião online, às vezes parece que só porque é online não é uma reunião, mas aquilo ali vai te trazer trabalho. Exatamente. Então, também é uma questão do próprio gestor, independente de ser de recursos humanos ou não. É claro que aqui a gente está falando de RH, a gente está no cenário RH, mas o gestor em geral. Entender qual é o limite da organização, né, para não transformar o seu funcionário, para não transformar o seu colaborador num futuro portador de burnout, né? E existem questões, você falou muito bem da gestão, que são ligadas a planejamento. Essa urgência que a tecnologia da informação traz, a gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, é que, na verdade, assim, nós temos uma ferramenta, TI é apoio para a gestão. Agora, como as pessoas e como a organização utiliza esse ferramental, é que as pessoas precisam ter esse bom senso e essa percepção. Mas isso só é feito com bom planejamento. Então, é praticar o planejamento, organização, direção, controle, que é antigo, né, da teoria da administração. Até eu sou jornalista, já sei o que é. E, por exemplo, quando você fala em direção, em direcionamento, em alinhamento com o quadro funcional, o que você pode fazer? Que práticas de administração que você pode levar para a tua empresa? Você tem 5W2H, você pode fazer Ishikawa, você pode usar MASP, metodologia de análise de solução de problemas, para priorizar. Então, eu acho que a grande orientação que as organizações deveriam ter, o que é estratégico para a minha organização. Exatamente. Como eu posso priorizar, quantificar metas que sejam plausíveis, alcançáveis. Execuíveis. Exatamente. E que você tenha um prazo para executar.
Então, eu acho que o que falta é exatamente essa humanização do processo administrativo. Ele não vem sendo humanizado. Ele está... parece que o ser humano tem que ter aceleração para corresponder a uma ferramenta que foi feita, na verdade, para nos auxiliar. Exato. Né? A inversão de valores. Então, qual seria hoje o maior desafio das organizações? É o entendimento do próprio colaborador, como a Elizabeth disse, é a questão do planejamento, como você disse, é a questão do RH, como a Neide disse, ou é um misto de tudo? Acho que é um misto. Eu também acho. Não dá para fazer o prato de todos os ingredientes. Não vai. Eu acho que o RH tem que cuidar realmente, né, do seu capital humano ali, quer dizer, sugerindo programas, sugerindo caminhos, né? Os gestores têm que estar sensíveis porque ele também sofre. Exato. Se ele se cuidar, Isso. né? E aí, o que acontece, né? O pessoal, essa menina minha que falou pra mim, eu não dou conta, mas estava sempre dizendo sim. Isso. Então, a expectativa que às vezes os gestores têm, ou a própria pessoa, não, porque eu preciso garantir o meu emprego, eu preciso garantir isso, então só vive dizendo sim, não sabe discriminar o momento de dizer sim e o momento de dizer não, né? Uma coisa que eu queria pontuar aqui, você falou, né, que a estatística, sabe que no primeiro ano de pandemia, o uso dos adultos levou a 9 horas e 17 minutos, quando a média é 6 horas e 43 minutos de uso. Tá? Olha. Quer dizer, essas estatísticas, eu acho que elas são muito salutares para a gente. Ficar alerta, dar um alerta. O que a gente pode fazer, né? E olha, quatro pessoas sofrem no Brasil de burnout. Gente, é um índice muito alto. Muito alto. E você percebe o seguinte, o quanto que de doenças e afastamentos, né, doenças do trabalho, isso pode originar. Além do burnout, esforço repetitivo, problemas de visão por uso prolongado de tela, problemas ergonômicos. Então, você vê o quanto... uma bola, né? Exato, de saúde e segurança do trabalho pode se envolver nesse sentido, porque no final das contas, excesso de cobrança por produtividade vai gerar lacunas na produtividade. Exatamente. Então, basta ter essa noção, essa visão, né? O entendimento. E outra coisa que traz muito, como a gente está discutindo aqui, é essa questão do reconhecimento, né, Beth? Entrando na nossa praia. Nossa. Eu preciso postar, porque eu preciso ter link. Isso. Porque eu preciso ser reconhecido. Isso. Quando eu posto alguma coisa que não dá link, eu adoeço. É depressão. Por que ninguém me deu link, gente? O que houve? Então, isso também a gente já nota que é algo assim, né? Do que a gente está conversando, porque essa necessidade desse reconhecimento é TikTok. Qualquer coisa que faz tem que postar. Tem que postar. Não que eu não acho legal, eu também posto, eu sou super curto, né? Mas é o que a Elizabeth falou, do exagero. Exatamente. A dependência para isso é que leva à doença. E outra coisa, se nós nos remetermos à pandemia, né, quebrando um pouco aqui o nosso protocolo, eu me recordo assim que durante o processo da pandemia, eu morando sozinha à época, eu e meu gato, do que eu sentia mais falta era de um abraço de alguém. Exatamente. Então, assim, o ser humano, ele é biopsicossocial. Então, se você não interage no presencial, isso faz falta, porque tem troca, tem aprendizado, há desafios, né? Cada um tem um estilo comportamental, e eu, no ambiente empresarial, no ambiente social, preciso me adequar e preciso entender. Respeito, a troca. O aprendizado. Então, se você não tem no ambiente online, né, ele é necessário. Então, hoje a gente entende o seguinte, as organizações partiram para o modelo híbrido, por questões de investimentos, né, de trânsito, uma série de fatores. Então, esse modelo híbrido ele pode ser, se bem utilizado pelas organizações, muito interessante. Sim. Desde que a gente se ocupe
das questões ligadas às doenças que podem ser ocasionadas pelo uso intensivo. E neste caso do híbrido, tem que preparar também o ambiente profissional. Com Porque certeza. quando a gente vai para casa, tem o gatinho, tem o cachorro, tem a sogra, tem a mãe, tem os filhos, tem tudo. tem o marido, tem a mulher. Né? Exato. Quer dizer, então também tem que pensar nisso, né? Quer dizer, assim como a gente falou, quer dizer, ter espaços na empresa, uma sala de descompressão, essas coisas, eu também tenho que pensar quais são as condições que eu tenho que dar para o meu colaborador para ele poder trabalhar bem, porque senão ele vai ter outro tipo de estresse, né? Ele não tem o estresse da pressão ali, do convívio com colaboradores, outros colaboradores e o chefe. Mas tem em casa. Mas tem Em em casa. casa, né? E às vezes ele não tem um ambiente, né, tranquilo, né? E as pessoas confundem, né, Beth? A gente está em casa, acha que a gente pode fazer tudo. Comida, lavar, passar, principalmente a mulher, né? Não que o homem não faça, mas principalmente a mulher. E não, ele está ali como se ele estivesse no trabalho. Trabalhando, exato. Você falou da mulher, tem uma estatística também. Fizeram uma pesquisa, né, em 2021, onde 42% das mulheres disseram que elas têm sintomas de depressão, de esgotamento. Isso aqui por conta de quê? Né? O acúmulo. A multitarefa, né? Exatamente. A multitarefa hoje já foi detectado que traz doença. Eu sou muito boa, eu sou multitarefa. Peraí, gente. Não é bem assim. Evitar o multitarefa. Eu aqui, no meu horário de trabalho, qual é? De 9 às 17. Eu não vou fazer nada de casa. Exatamente. Sim. Não misturar tanto as estações. As pessoas como é que eu misturam faço muito. quando eu estou no trabalho? Eu vou fazer a mesma coisa. Isso. Verdade. E aí parte para aquilo que a gente está conversando, o autoconhecimento. Eu preciso me ver como uma pessoa importante, né, meninas? A gente precisa se ver. Saber os nossos limites. Conhecer os nossos limites. Saber que eu também tenho que me mimar um pouco, gostar de mim também. Ter pausas. Ter pausas. Pra relaxar. Sem culpa. Sem culpa. Assim, muitas vezes, né? Muitas vezes, não, vou pausar. Mas e a culpa? Eu tenho tanta coisa para fazer. Mas a gente tem muita coisa para fazer, mas a tal que há algum tempo atrás, no nosso tempo lá atrás, um pouquinho, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Isso era super bem, né? Essa competência era uma competência Muito bem vista no mercado. extremamente valorizada. Não que ela não seja, mas ela tem que ser com cuidado. E algumas organizações estimulavam o workaholic. Muito. Eu sou workaholic, eu sou perfeccionista. Exatamente. Então, assim, essas características comportamentais, durante muito tempo, Foram valorizadas de passaram a ser vistas como interessantes. Então, as organizações precisam pensar. Foi o que a Beth colocou aqui. O que eu quero para o meu quadro de funcionários, mas não é no curto prazo. Isso não é imediato. O que eu quero no médio e longo prazos. E até avaliar. O burnout ele pode acontecer, por exemplo, que a pessoa não tem as competências requeridas para uma atividade que ela desenvolve. Exato. Não tem perfil, e aí entra RH novamente. Exato. Então, ela fica nessa tentativa e num excesso de cobrança. De repente, um processo de coaching, essa pessoa precisa ser redirecionada para uma outra atividade. Um coach, uma terapia. Uma terapia. Então, Rodas de conversa, que pode existir dentro da empresa também para isso. Uma sala de descompressão. Que então, é muito usada agora. Isso, a comemoração dos aniversariantes do mês. são elementos sociais importantes. Campanhas, às vezes, que tem alguém que tem talento para pintura, para escrever. Faz, às vezes, um trabalho, né? Assim, né? Quer dizer, que saia. A arte, como diz a programação da Luiz, quebrar o estado interno. Exatamente. Quebrar aquele estado interno para ele poder ir adiante. Né? A gente falou muito aqui sobre a questão do comportamento quando ele já está instaurado, seja nas organizações, seja nos colaboradores, seja nos gestores. Mas como a gente pode alertar, né? Como a gente pode ficar em estado de alerta para que o burnout não se instale, né? O que o gestor, o que o profissional da administração precisa ficar atento, precisa ficar alerta? A Neide já começou a falar um pouquinho. Eu acho que primeiro esse trabalho da autoconsciência. Eu tenho que investir na minha autodescoberta.
Porque se eu invisto, eu vou ter uma clareza nos momentos que a coisa está passando do limite, nos sintomas que eu posso ter, né? Eu ficar muitas vezes sem dormir, noites sem dormir direito, ou sem ter a possibilidade de fazer um exercício físico, nem que seja uma coisa simples, de caminhar, né? Fazer uma caminhada, que isso já é muito bom. Então, eu não consigo fazer isso. Então, também, né, tem um momento em que você se dá o direito de quê? Né? Hoje a psicologia positiva fala do flow. Né? do flow. Se dá o direito de, às vezes, sentar numa praia, sem pensar em nada, desfazer nada e olhar só aquele marzão assim. Contemplação. Né? Contemplação. A gente mora no Rio de Janeiro, não é? É uma atenção focada. Isso. Para quê? Para você ir descobrindo quais são os seus prazeres e o que não te agrada para você fazer. Por isso que eu falei da expansão de consciência. Acho que começa por aí, né? Mas claro que as organizações também têm que fazer tudo isso que a gente já de alguma forma falou. Isso. Também aqui, né? Mas eu tenho que me permitir fazer. Mas e o gestor, por exemplo? Eu sou gestora de uma equipe de X pessoas. Como que eu posso começar a ficar atento para saber que aquele meu colaborador está tendo um problema para tentar ajudar? Eu acredito Depois eu que complemento. o primeiro sintoma, pelo menos quando eu estava, fui gerente de RH há muito tempo, que me chamava muita atenção era algo chamado irritabilidade. Não sei vocês. Aquela pessoa, você acompanha ela no dia a dia. Não que ela seja um doce, né? Tem aquelas pessoas mais fechadas, mas o nível de irritabilidade aumenta muito rápido. Bom dia, só se for para você. Né? Tipo assim, isso aí. uma coisa assim. São pistas. Aí você começa, aí você chama, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Por quê? Tô incomodando de alguma forma? As respostas começam a vir um pouco mais grosseiras. O nível da voz começa a aumentar, né? E aí você começa a ver outra coisa que eu percebia muito enquanto gerente de RH. Produtividade cai. Tô errada? Não. Cai na certíssimo. hora. Cai na hora. Você tem aquele colaborador que ele faz as entregas, ele é muito bom, ele começa a diminuir aquela entrega dele. Você já tem que ficar alerta. Tem alguma coisa. Você chama, tem algum problema, não quer falar, às vezes não quer falar com o gestor dentro da empresa. E aí é o que a Beth colocou. Vamos levar para uma roda de conversa, vamos trazer para avaliação, vamos ver, porque sinais a gente percebe. Sinais, eles são dados diariamente. E o primeiro por gestor, eu não sou psi, eu não gosto disso, isso é coisa de psicólogo, como a gente ouve, né? Mas não, são sinais claros. Como a Beth falou, é uma crescente, né? Não é uma virada de chave. Não, é fatal. Produtividade cai. Caiu a produtividade, vamos ver o que é isso. Eu não sei se tem outros, mas assim... Acho que é complementar. É um fator que me chama bastante atenção e na observação, enquanto gestora também em algumas empresas das quais eu fiz parte, eu trabalhei com uma equipe de 16 pessoas. E são seres humanos com N perfis diferenciados. Duas dessas pessoas me chamavam bastante atenção. Uma delas, ela queria ter muitas entregas rápidas. Então, ela trabalhou nessa organização durante anos e era uma organização de logística e que realmente demandou isso dela. Então, ela ficou com essa característica. Então, até a fala era muito acelerada. Às vezes, eu não conseguia entender o que ela falava. Aí, quando ela vinha conversar comigo, primeiro em pé. A pressa, em pé. Aquela coisa. E aí eu falava para ela, não, senta aqui, vamos conversar. A pessoa já acha estranho. Senta aqui, vamos conversar. Como assim? Tempo? Não, mas olha, eu fiz tantos processos, eu já entreguei, olha, no sistema. Eu falei, sim, mas eu não estou te cobrando isso. Eu não cobrei quantos processos você fez. Nós temos uma média diária e você está dentro da média. A produtividade do departamento vai muito bem, obrigada. Mas ela tinha essa necessidade de se autodesafiar. Ela se impunha. Agora, eu chamo a atenção porque algumas organizações, elas estimulam a competitividade e não o trabalho em equipe. Então, essa parte estratégica,
ela precisa ser muito bem desenhada e ela é de suma importância para que você não estimule a competitividade. Porque se você estimular, o que vai acontecer? Isso vai aumentar o nível de estresse e, consequentemente, as pessoas vão ter síndromes como burnout, dentre outras. Então, assim, ela era um caso, ela sempre dizia assim, qualquer coisa que eu pedisse para ela, até que fugisse do escopo das atividades, ela era capaz de dizer sim. Então, se você encontra um gestor que tem uma percepção diferenciada ou que não observa os limites dos seus colaboradores, ele ia pedir e ela ia ficar. Essa é a funcionária que fica após o horário, sem querer a hora extra, apenas para agradar. Essa é a profissional que cria um déficit de relacionamento, como a Beth colocou, na residência, deixa de dar atenção para a mãe, para o marido, para os filhos, seja o que for. Ela passa a não ter vida pessoal, ela não tem vida. Ela é o CNPJ. E aí a gente esbarra em outro problema. Quando aquele CNPJ acaba, aquele CNPJ é fusionado, aquele CNPJ, por exemplo, eu posso falar porque a empresa não existe mais, né? Eu fui do grupo Varig. Então, assim, eu era da Rio Sul Linhas Aéreas, que foi incorporada, todo mundo conhece o caso, né? Da Varig. Eu vi colegas que infartaram, eu vi colegas que faleceram, eu vi colegas... Então, você fica o quê? Nós precisamos prestar atenção no seguinte, o mundo corporativo é importante, nós somos seres profissionais, mas somos seres humanos, acima de tudo. Pessoais. Então, esse equilíbrio que a Beth e a Neide colocaram, ele precisa existir. Ele precisa existir porque você precisa se reinventar enquanto pessoa, enquanto profissional. Se onde você estiver, alguém faz uma avaliação e acha que por algum motivo você não é mais necessário. Verdade. Você faz o quê? Se você só tem esse pilar de sustentação, cadê seus outros pilares, né? Família, amigos, um hobby, como você colocou, que em muitos casos vira até a profissão da pessoa. Pode ser o plano B. Isso. Então, é chamar atenção para essa competitividade. Eu tenho certeza que muita gente que ouviu a gente, que assistiu a gente, se identificou. Isso aí, isso aqui... isso aqui... Mas e agora? Como eu sei que eu tenho burnout? Como eu vou diagnosticar isso? Porque hoje a gente vive numa era de autodiagnóstico, né? É verdade. Você abre o TikTok, eu fico até preocupada quando os meus filhos têm um TikTok, porque todo mundo tem uma doença, alguma doença mental e tal. Há pouco tempo teve aquela história no Fantástico, né, de diferentes personalidades. Eu juro pra vocês, no dia seguinte já tinha pessoas, influencers, falando, não, porque eu tenho não sei quantas, eu fiz não sei o quê. E cadê o diagnóstico? Claro, pode ser verdade, pode, mas pode não ser. Então, para evitar esse autodiagnóstico que a gente tem vivido, que é mais uma consequência desse mundo, né, de tanta rapidez, como identificar que aquele colaborador ou que aquele gestor, às vezes o colaborador fala assim, eu sei que você é meu chefe, mas vai ver como é que tá a tua vida. Então, assim, como diagnosticar isso? Então, se você percebe, né, você como gestor, percebe no seu colaborador que ele está apresentando algumas das questões que a gente colocou aqui, da irritabilidade, da agressividade, da insônia, da falta de produtividade, então você como gestor já tem que ligar o alerta, né? E aí, gente, ninguém resolve burnout sozinho, tá? Tem que fazer o quê? Tem que tomar medicação, porque interfere já na sua bioquímica, né? Então, é psiquiatra, é psicólogo e a terapia cognitivo-comportamental, né, gente? É verdade. Ela é ótima para cuidar disso, né? Então, eu acho que esse alerta. E alerta consigo próprio também, né? Por exemplo, hoje, né, acrescentando até algumas coisinhas que vocês falaram antes, quer dizer, hoje as pessoas terem um preparo como gestores, como líderes, tá? Passa também por isso daqui. Porque você falou de perfil, né? Tem perfis que não se adaptaram à pandemia, porque são perfis comunicativos e tal, sofriam muito. Mas já tem outros que até se adaptaram um pouco até melhor. Gostaram, né? Até gostaram, porque ficaram quietinhos ali. Então, o gestor, ele tem que conhecer um pouco sobre a pessoa dele, a pessoa, como é que o ser humano funciona, para ele entender esses perfis. Tem um teste muito interessante que a gente aplica também, que são as linguagens
que a gente se sente valorizado e reconhecido. Isso. São 5 linguagens que para você é uma, para ela é outra, para ela é outra, para mim é outra. Né? E assim ele precisa ter consciência de todo esse arsenal dele, né? E também para ele identificar nas pessoas. Tá? E aí, na instituição, precisa cuidar, né? Da sala de compressão, precisa cuidar realmente, né? Se ele está sentindo alguma coisa, tem que falar com o chefe, que às vezes a gente também, com orgulho, a gente não se comunica. Não quer fala. falar. E eu Né? acho que, assim, pra gente, esse autodiagnóstico que você falou, que a gente vai no Google e diz, eu tenho todos esses. Então, é muito interessante, eu sou psicóloga também, como a Beth, quando a gente estuda psicologia, né, Beth? Quando a gente está aprendendo as doenças, a gente, eu tenho. No final, parece que você tem todas. E não é bem assim, é um risco do Google, eu falo isso. Eu recebo pacientes, né, no meu consultório falando exatamente, eu tenho isso. Eu digo, que ótimo, ela não precisa nem, né, fazer um diagnóstico. Vamos começar o tratamento, então? Né? Porque eu não preciso mais, porque você já está dizendo que tem. Exatamente. E a pessoa não tem nada daquilo. Nada. Realmente não tem. Então, o cuidado é, peraí, será que eu tenho mesmo isso ou eu estou sendo influenciado pela mídia? Exatamente. Sim. Porque tá na moda, é depressão. Sim. Tá na moda, eu Síndrome do pânico, tá na moda. crise de ansiedade. Gente, aonde a gente pode ser diagnosticado? No médico. Tô sentindo alguma coisa, eu vou pro médico. Quando eu tô com dor de cabeça, eu vou pro médico. Vai procurar clínico geral mesmo, não quer ir no psiquiatra. Mas ele vai começar a ver e vai te encaminhar para o psiquiatra, para o neuro, alguma coisa. Agora, vamos às exigências. Às vezes a gente exige demais da gente, mais uma vez. Né? A gente se exige demais. A Beth colocou muito bem. Gente, a gente acorda algumas pessoas, não é o meu caso, graças a Deus, que eu desligo o celular mesmo, que acorda e a primeira coisa que ela faz é pegar um celular. E a Isso é última terrível. também, né? A primeira Em todos os níveis, neurológicos, psicológicos, em todos. Porque tem a questão da luz. da luz, já está comprovado que a luz interfere tudo. no Então, cérebro. vamos começar a se reeducar nessa questão. É tão bom abrir a janela, olhar o sol e... Ai, que dia lindo, gente. Experimenta. Quem não Bom fez? dia a dia, né? Bom dia a dia. Quem não fez, experimenta. Vai ser bom. Vai ser uma experiência boa. Resgatar isso um pouco. E assim, não vamos tanto entrar no autodiagnóstico, só não tá sentindo. Aí eu tô angustiada. Eu não consigo, é uma das questões da síndrome do pânico, eu não consigo respirar. Né? Puxo o ar, ele não vem. Procura um médico. Sim. Procura um médico. E ele vai depois te encaminhar ao psicólogo, ao psiquiatra. Mas o autodiagnóstico não funciona para nada. Nada. Tá? É um orientador de alguma coisa. O Google, gente, é um orientador. Ele não é o Dr. Google. Ele só sinaliza. Ele só sinaliza. Então, eu acho que o melhor caminho, se eu tiver sentido... Pô, tô muito irritada. E Neide, eu acho que as próprias pessoas, as pessoas que convivem mais diretamente com você, da sua família, vão sinalizar também essas mudanças de comportamento, né? Elas vão sinalizando. Então, é você se perceber e também dar atenção para o que o outro fala. Então, dentro de um equilíbrio. Então, se seus familiares estão mencionando que você tem estado muito irritadiça, ou irritadiço, mas o que acontece? Eu te fiz uma pergunta, muito reativo. Você começa a buscar uma ajuda, como a Beth falou, terapia, prática de esporte, desacelerar. Isso. Eu acho que isso é importante, né? E outra coisa que a Beth colocou muito bem é a falta de profundidade com que as pessoas que são multitarefas, de repente, se deparam. Então, eu vou analisar um problema na organização e eu vou dar respostas que, se eu tivesse mais tempo e tivesse mais foco, eu
De repente, ali surgiriam projetos maravilhosos para a empresa. Exatamente. E eu dou uma simples resposta para um desafio e a empresa perde oportunidade de quê? De ser mais competitiva, de alavancar negócios, de criar novos produtos e serviços, justamente por essa falta de profundidade na análise que os colaboradores fazem pelo nível de estresse. Você vê o quanto que isso pode ser prejudicial. Nossa, Com muito. toda certeza. Tanto que é isso, né? Agora as empresas estão realmente preocupadas com isso. Então, Por tudo isso que a gente está falando aqui. E é para se preocupar. Precisa se preocupar cada vez mais. Principalmente a nossa área de RH. eu queria deixar só uma questão aqui também que eu acho muito legal, que uma das coisas é que às vezes está gerando muita insatisfação nas pessoas pelo trabalho que desenvolve, né? Então, você amar o seu trabalho novamente, ou buscar formas de amar esse seu trabalho para você se reinventar ou se atualizar. Tem um case de um enfermeiro que ele levava quadros os mais lindos possíveis, né? E o que ele fazia? Ele, todo dia, ele era enfermeiro, tá? Trocar comadre, acesso, tudo isso, né? Mas o que ele fazia? Toda semana, ele botava quadro diferente no quarto dos pacientes. Tá? Olha que legal. Aí alguém perguntou para ele, mas você é um enfermeiro? Por que você está fazendo isso? Não, eu quero trazer alegria, quero trazer bem-estar, né? Quero trazer um mundo novo, porque essas pessoas já estão sofrendo hoje pela doença. Sério, né? Claro. Quer dizer, aí você trazia isso. Então, você vê que o ser humano ele tem um lado de criatividade, ele tem um lado de superação, né? De ir além para ele mesmo e para o outro. Nossa, que isso é fantástico. A resiliência está aí, né? Não é? Exatamente. O ser humano é fantástico. É fantástico. É por isso que a gente gosta tanto de gente. Já deu para notar. Bom, a última pergunta que tinha aqui, a gente fechar o papo, eram dicas de boas práticas para evitar o burnout digital. Mas assim, a gente já tá dando essas diquinhas. Mas agora eu quero mais. Eu sou dessas. Entendeu? Então, para fechar esse papo, gente, nossas convidadas vão dar uma dica que elas acham importante sobre isso, sobre tudo que a gente conversou para evitar o burnout digital, evitar essa dependência disso aqui que a gente tem. Vamos lá, começando então pela nossa Elizabeth. O que eu mais encontro, tá, no trabalho de coach, tá, é as pessoas que não sabem dizer não. Elas não sabem discriminar entre o sim e o não. E por trás disso tem o medo de não ser querido, de não ser amado, que são necessidades básicas de cada um de nós enquanto ser humano, tá? Então a gente tem algumas coisas que, né, a nossa cabecinha aqui não nos ajuda, ela quer tudo assim que a gente tem bem-estar, mas o bem-estar muitas vezes a gente fica quietinho, não fazer nada, né? Então esse se reinventar, né? Esse se dar direito de discriminar, até onde eu posso dizer sim, até onde eu posso dizer não é isso? Quer dizer, e não entrar muito nessa influência da correria, né? Não. A influência do coelho da Alice. Tô atrasada. Leite. Exatamente. Gente, 5 minutos de atenção focada, isso vale mais do que 1 hora de períodos assim curtos. Né? E a outra dica que eu acho que é assim fundamental para mim é essa questão da urgência na resposta do que vem para gente. Você pode sim, entrando no que a Beth colocou, na questão de aprofundar, deixa eu ver que pergunta é essa. Então, peraí, eu tô agora com todos os elementos para responder? Não, então espera aí um pouquinho. E isso tem tanto da gente quanto da empresa. Porque às vezes o gestor quer para onde? Não respondeu por quê? Né? Exatamente. Então, eu acho que essa urgência, a terceira é essa que já foi, né? A gente ser multitarefa. Legal, vamos ser, somos, mulheres somos sempre, né? Mas vamos administrar isso para nós, para o nosso cuidado. Eu acredito que essas são as dicas principais. Experimenta tirar um dia. Tem empresa, eu não lembro qual foi a empresa que eu li, que faz isso. Ela tira um dia para ninguém usar nada de celular. E isso trouxe para a empresa uma produtividade enorme. Com certeza. Então, isso é produtivo.
Eu, por exemplo, a minha prática, eu atendo mais ou menos até as 20 horas, aí fico respondendo amigos, essa coisa, família, 22 horas de ler no celular. Ah, mas eu tenho filho fora, eu tenho isso. Legal, né? Então deixa só eles. Você só vai receber, porque a gente pode fazer isso. Pode, claro. Pode. A outra coisa é aquele app que mostra pra gente quanto tempo a gente ficou no celular. Isso é ótimo. Eita, fiquei tudo isso, hoje, amanhã eu vou diminuir. É igual dieta, quando a gente vai comer muito hoje, amanhã eu vou comer. É a gente tirar um pouco essa coisa, né? Se limpar um pouco. Eu daria essas dicas. Eu proponho o que funciona muito bem comigo. Tá? Quando eu não faço, eu diria que eu fico um pouco mais estressada. Gestão de atividades e mapeamento de processos eu trouxe para minha vida. Então, como fazer determinada atividade? As pessoas às vezes têm retrabalho porque elas não pensam antes de executar. Então, qual é a forma mais eficiente? Qual a forma mais tranquila? Quantas pessoas na organização vou precisar acessar para cumprir uma determinada atividade? Por quê? Preciso fazer reunião online? Eu não posso praticar o que um professor de marketing antigo meu dizia, TBC. Tira o bumbum da cadeira. Então, assim, é muito simples. Passa a mão num telefone, num software, enfim, né? WhatsApp, um software qualquer em que você acesse rapidamente a pessoa e pergunta. Muitas vezes isso evita uma reunião com outras 10, 15 pessoas. E aí você está otimizando o tempo. E, consequentemente, deixando seus colegas de trabalho também menos estressados. Com certeza. Então, eu trabalho com listas. Eu costumo fazer listas. Quais são as minhas prioridades do dia, o que eu não posso deixar de fazer? Então, peraí, eu consigo encaixar mais algumas coisas aqui que seriam as próximas prioridades, as próximas coisas importantes que eu preciso desempenhar? Quanto tempo para atividades domésticas? Quanto tempo para leitura? As pessoas não leem mais. Não Tá? Elas ficam tanto nas redes sociais, lendo pelas redes sociais. superficial. Superficial. É o resumo. Porque elas não têm paciência. Eu chamo de degustação, né? De se deleitar com um livro. E outra coisa que funciona muito comigo é meditação. Então, eu vou deixar essa dica da meditação. Isso. Saiu de uma situação estressante no trabalho pessoal, se tranca no banheiro. Atenção, banheiro. Não tem problema. 5 minutos. Eu não consigo meditar porque a minha mente não fica vazia. Meditação não é isso. Não é Então, né, estudem um pouco sobre meditação para entender. Trabalhe a respiração, trabalhe a postura e tentar esvaziar a mente. Só que isso não vai vir assim. Isso é com uma prática diária. Então, 5 minutos num dia para fazer meditação não vai matar ninguém. Né? Nem vai perder tempo. Não vai perder tempo. Então, essas são as minhas dicas. Pode ser rapidinho ou pode ser mais longo, Pode ser rapidinho ou mais longo. Para fechar, eu queria falar aqui da Organização das Nações Unidas, que fez a agenda para 2030, que diz o seguinte, que o acesso ao bem-estar é um direito humano. Tanto que faz parte do objetivo, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, de saúde e bem-estar. Tá? Propôs isso para 2030. Isso. E a gente vai buscar CRA fazendo a sua parte. Opa, que gente, bom. foi um prazer tê-las aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Né? Espero que a gente tenha conseguido abrir os olhos de gestores, estudantes, profissionais, de todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. É isso aí também, essa oportunidade que eu tive aqui com vocês. Obrigada. Bom, e agradeço, como sempre, a você que esteve aqui com a gente, nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, nos assistindo no YouTube. E eu aguardo você no próximo Cenário RH. Até lá, tchau, tchau.